Muito bem. Estão aqui as nossas crianças. Queridos, por bondade, mais uma vez, fiquemos de pé, para que nós possamos orar por elas e também pela ministração da palavra. Deus eterno e bendito, continuamos em Tua presença, e neste momento, Senhor, queremos Te apresentar estas crianças, que continuarão cultuando o nome do Senhor ali no Templo Kids. Pedimos a Tua graça, para que elas sejam ministradas, ó Deus eterno, de uma maneira que elas venham aprender mais e mais, acerca de Ti e da Tua vontade, e que assim elas possam crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Abençoa as suas vidas, bem como a dos seus pais, os seus responsáveis espirituais, que Tu possas lhes dar graça, Senhor, e não somente a eles, mas também, ó Deus eterno, às professoras e professores do nosso ministério infantil, que o Senhor, ó Deus eterno, possa dirigi-los em tudo, para que em tudo o Teu nome seja glorificado. Assim, ó Deus eterno, nos abençoa também neste momento, em que iremos meditar acerca da Tua palavra, nos dá da Tua graça, para sermos instrumentalizados por Ti, e neste momento, abre, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para receber a Tua palavra, e que esta palavra possa, ó Deus eterno, nos impactar de tal forma, que nós sejamos levados, ó Deus eterno, a uma vida conforme a imagem do Teu Filho. Assim nos abençoa. Tudo isso nós Te pedimos e por fé Te agradecemos. Amém. Podeis sair aqui as crianças pela esquerda, ou pela direita, né? Muito bem. Bora lá, Efraim. Pronto. Queridos, depois de 2 semanas, nós voltamos então aos nossos estudos na carta de Paulo aos Efésios. E desde o início do capítulo de número 4, nós estamos estudando a maneira digna de vivermos a vocação que nós recebemos da parte de Deus. Eu já disse que o apóstolo Paulo, ele dividiu essa carta em 2 partes, onde na primeira parte, nos capítulos 1, 2 e 3, ele trabalhou os aspectos teológicos dessa vocação, e agora, nos capítulos 4, 5 e 6, ele está abordando os aspectos práticos dela. Lá no capítulo de número 1, dos versos 3 a 14, nós aprendemos, por exemplo, que esta vocação a qual nós somos chamados, ela foi desde a eternidade passada, planejada pelo Pai, executada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo. Não somente isso, no capítulo de número 2, versos 1 a 10, nós vimos que esta vocação, ela nos é dada inteiramente de graça. Embora nós sejamos indignos dela, Deus a estende deliberadamente por sua graça maravilhosa, e assim Ele nos vocaciona como seus filhos, para vivermos de acordo com a sua bondade, ou com a sua vontade. No capítulo de número 2, verso 11 a 22, que é a segunda parte deste capítulo, nós aprendemos também que esta vocação, ela nos aproximou, e ela nos reconciliou uns com os outros, em um mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. E não apenas isso, ela nos tornou, não só concidadãos dos santos, mas também membros da família de Deus. Em outras palavras, Paulo mostra que essa vocação, que é algo maravilhoso, ela deve nos impulsionar a uma vida digna deste chamado. E essa maneira digna de se viver o Evangelho, conforme o próprio apóstolo Paulo vai falar nessa carta, ela é primeiramente vivida a partir de um esforço para a conservação da unidade dos santos pelo vínculo da paz. Nós vimos no capítulo de número 4, verso 1 até o verso de número 16, que Paulo então ele nos chama para que nós apliquemos todo o nosso esforço para conservarmos a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, como nós podemos viver de maneira digna esta vocação que nós somos chamados? Primeiramente, aplicando todo o nosso esforço para isso, para conservarmos a nossa unidade como corpo de Cristo. Mas não somente isso, há uma outra forma de nós vivermos de maneira digna esta vocação, que é a que Paulo então está trabalhando no capítulo de número 4, verso 17, e vai até o capítulo de número 5, aproximadamente até o verso de número 14 e 15, que espécie então de
ação eu posso fazer que seja digna desta vocação? É justamente o completo abandono da nossa antiga vida para então nós adotarmos ou praticarmos uma nova vida. É o que Paulo vai falar de maneira sucinta no capítulo de número 4, verso 17 até o verso de número 24, com uma ênfase especial do verso 22 ao verso 24 aí, quando o apóstolo Paulo diz que nós aprendemos de Cristo, que nós devemos nos despir do velho homem e nos revestirmos do novo homem, que foi criado à semelhança de Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então, além de eu viver de maneira digna esta vocação, a partir de um esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, eu também vivo de maneira digna desta vocação, quando eu, então, abandono a minha velha vida e passo a viver a minha nova vida em Cristo Jesus. O texto que nós lemos hoje, do versículo 25 até o capítulo 5, verso 2, é uma espécie de continuação do texto que nós trabalhamos aqui no nosso último encontro. No nosso último encontro, dos versos 17 a 24, se Paulo disse que nós devíamos então nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem, hoje, de uma maneira mais prática e mais específica, ele vai dizer como nós podemos fazer isso. Como nós podemos nos despir do velho homem e nos revestirmos do novo homem? Paulo vai dizer, adotando o amor e a verdade em lugar da ira e da mentira. Essa é justamente a ênfase aqui deste texto. Uma vida que é pautada e fundamentada no amor, que é característica do novo homem, criado à imagem de Deus, conforme a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você olhar aí no texto, nós temos 3 vezes a citação da palavra ira. No verso de número 26, você tem aí 2 vezes ela sendo citada, quando Paulo vai dizer, quando vocês ficarem irados, não pequem, e mais adiante ele vai dizer, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. E também no verso de número 31, quando Paulo vai dizer para nós nos livrarmos de toda amargura, indignação e ira. Então Paulo está dizendo aí, olha, nós devemos nos despir do velho homem, como? Deixando toda a ira e mentira que a acompanha, e não somente isso, mas adotando no lugar desse estilo de vida, uma nova vida que é pautada no amor e na verdade, conforme ele vai dizer aí no capítulo de número 5, verso 1 e 2, quando ele por 2 vezes vai justamente citar a palavra amor, a palavra amor, ele vai dizer para a gente viver em amor, como Deus nos amou e entregou o seu Filho como oferta e sacrifício de aroma agradável a Ele. Então essa é a ênfase desse texto e é sobre isso que nós veremos a partir de agora, se não vejamos. Veja aí comigo então o verso de número 25, que ele vai começar dizendo assim, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Como você pode observar aí, o verso de número 25, ele começa com uma conjunção. Essa conjunção é a conjunção portanto, e com isso Paulo ele acaba linkando a passagem ou os versos anteriores com os versos que agora ele está então tratando. É aquilo que eu falei para vocês, esse texto de hoje é uma espécie de continuação do último texto que nós aqui trabalhamos. Paulo estabelece esse link entre os versos 17 a 24 e os versos de 25 em diante. E agora ele vai nos mostrar, justamente de maneira mais prática e específica, como nós podemos nos despir do velho homem e nos revestirmos do novo homem. E a maneira de nós fazermos isso é essa ainda do verso de número 25. Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Interessante é que este verbo abandonar, quando ele diz cada um de vocês deve abandonar a mentira, esse verbo, ele é o mesmo verbo que ele utiliza aí nos versículos 22 a 24, quando ele diz que nós temos que nos despir do velho homem. É o mesmo sentido. Em outras palavras, o que está sendo usado aqui é um termo que era originalmente usado no contexto do vestuário. Assim como nós nos despimos do velho homem, ou seja, nós tiramos a roupagem do velho homem e colocamos a roupa do novo homem, assim também nós temos que tirar a roupa da mentira e colocar a roupa da verdade. Essa é justamente aqui a intenção de Paulo. Por que que nós devemos fazer isso? Porque existe uma determinada característica que, de certa forma, define o que é a nossa velha vida e a nossa nova vida.
Conforme o apóstolo Paulo fala ainda aí nos versos 22 a 24, a vida do velho homem é marcada por desejos enganosos, ou seja, é marcado pela mentira, enquanto a vida do novo homem é marcada por uma vida de justiça e santidade provenientes da verdade. Portanto, se Paulo então está mostrando que o velho homem vive na mentira e o novo homem está fundamentado na verdade, nada mais justo do que nós abandonarmos a mentira, nos despirmos da mentira, deixarmos a mentira definitivamente, para então vivermos de acordo com a verdade. É mister, portanto, agora que nós abandonemos a mentira para nos apegarmos a esta verdade. Entende? Essa é a ideia do texto. Isso mostra, queridos, que a mentira, ela não faz parte da natureza do novo homem. A mentira é um elemento estranho à minha e à sua vida, se de fato nós formos alcançados pela graça de Deus. Entende? E aqui nós temos o primeiro ensinamento, ou o primeiro ponto importante que o texto ele nos ensina. E nós devemos nos atentar para isso, porque eu e você não podemos mais viver enveredados pela mentira. A nossa vida precisa ser pautada na verdade. O nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir, toda a nossa conjuntura de vida deve estar pautada na verdade. E nós devemos, de fato, abandonar toda mentira, romper totalmente com a mentira. Por quê? Porque enquanto a mentira é uma característica própria da natureza do velho homem, a verdade é uma característica própria da natureza do novo homem. Portanto, todos aqueles que sabem que foram transformados por este evangelho, sabem, portanto, que em suas vidas deve haver verdade e não mentira. Principalmente, queridos, porque uma coisa interessante que o texto vai fazer é justamente trazer este ensinamento para dentro do nosso relacionamento enquanto corpo de Cristo. Perceba que ainda no verso de número 25, Paulo diz: cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Por quê? Porque todos somos membros de um mesmo corpo. Em outras palavras aqui, Paulo está dizendo que nós estamos unidos em Cristo. Nós estamos agora desfrutando de uma relação orgânica uns com os outros, como membros de um mesmo corpo. E ele está mostrando aqui que a mentira é uma espécie de, digamos assim, ela é tão prejudicial como uma célula cancerígena, que após a sua metástase afeta todo o corpo. É isso que Paulo está dizendo. Nós devemos abandonar, porque a mentira vai trazer coisas nocivas ao nosso relacionamento, e vai trazer prejuízos à nossa relação no seio da igreja, enquanto corpo de Cristo. A nossa vida precisa ser pautada na verdade. E nós não podemos esquecer, queridos, que como filhos, nós refletimos o caráter do nosso Pai. Agora entenda uma coisa: eu e você, ou somos filhos de Deus, e assim refletimos o caráter do nosso Pai, que é Deus, ou eu e você somos filhos do diabo, e refletimos o caráter do diabo. Lá em João, capítulo de número 8, verso de número 44, Jesus, ele fez esta admoestação à liderança judaica. Jesus disse que o diabo é mentiroso e pai da mentira, e que todos aqueles que vivem na mentira se fazem semelhantes aos seus próprios filhos. Entende? É por isso que a mentira, ela não pode fazer parte da nossa nova vida em Cristo Jesus. Por quê? Porque quem é o pai da mentira é o diabo. E quem é o pai da verdade? É o nosso Senhor, é o nosso Deus maravilhoso, entende? É o nosso Deus maravilhoso. E o que é interessante é que muitas vezes eu e você brincamos até de mentir, ou nós mentimos até mesmo brincando, não é verdade? E não levamos a sério essa ideia que a Bíblia Sagrada, ela nos apresenta. Queridos, eu e você devemos levar a sério o estilo de vida que é próprio do novo homem. Eu e você não temos mais a natureza corrupta que este mundo agora desfruta. O pecado que há em nós, ele já foi mortificado, ele foi crucificado, ele não tem mais domínio sobre nós.
E eu e você devemos agora viver em liberdade para servir a Deus. Nós não podemos de forma alguma agora nos subjugar a Ele novamente. Nós precisamos viver na verdade. Nós agora desfrutamos do caráter do próprio Deus. Nós desfrutamos justamente da essência desse Deus, entende? Deus, ele compartilha agora da sua própria natureza para conosco. E a sua natureza, ela é conforme a verdade e não conforme a mentira. Ao que parece, queridos, continuando aí o texto, a mentira que é aqui referida por Paulo, tinha alguma certa relação com a ira, porque logo em seguida, no verso de número 26, parte A, Paulo vai dizer: quando vocês ficarem irados, não pequem. E aqui possivelmente, Paulo está falando de uma mentira que era oriunda da ira. Possivelmente a ira dava lugar às contendas, às gritarias, às confusões, às brigas, né? E sempre que isso acontecia, obviamente, seriam acompanhados de palavras torpes, mentiras e calúnias. Se você olhar aí no verso de número 29 e no verso de número 31, Paulo vai falar sobre isso. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. No verso de número 31, Paulo vai dizer: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Então, Paulo está falando aqui de uma espécie de mentira que era acompanhada, ou que era oriunda desse comportamento iracundo. O irmão sentia ira, se deixava levar pela ira, e então, em meio a todo esse contexto, né, de indignação, de ira, de insatisfação, ele pronunciava mentiras, ele pronunciava calúnias, e tudo isso gerava um mal-estar no corpo de Cristo. Diante desse tipo de ira, a nossa postura, queridos, deve ser essa do verso de número 26, parte B, e do verso de número 27, veja aí comigo. Paulo diz: apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. A ideia aqui, não é a ideia de que se nós ficarmos irados pela manhã cedo, nós temos até o pôr do sol para nos livrarmos desta ira, né? A gente se zanga lá no início da manhã, aí a gente diz: não, eu tenho até o pôr do sol para eu apaziguar a minha ira, então até lá eu vou aqui ficar, aqui me ardendo de ira aqui, mas até o pôr do sol eu me resolvo. Não, não é isso que o texto está dizendo, tá, queridos? A ideia aqui é justamente oposta. A ideia aqui é que você deve se livrar da ira imediatamente. No mesmo dia que você ficou irado, nesse mesmo dia, você já apazigua. Essa é a ideia, tá? No mesmo dia, você já apazigua. E assim você o quê? Não dá lugar ao diabo. Não dá lugar ao diabo é literalmente não dar oportunidade a ele para ele agir em nosso meio. Mais uma vez aqui nós estamos falando de um contexto de corpo, onde nós estamos em um relacionamento de uns para com os outros. Satanás, ele está à espreita, observando, entende? Esperando uma mínima brecha para agir em nosso meio e assim trazer confusão, divisão, contenda, calúnia e todo o mal que assim o acompanha. E queridos, quando diz que o diabo está à espreita, eu quero dizer que o diabo está à espreita como um caçador que está à espera da sua caça. Sabe quando uma pessoa vai à caça no meio do mato e ele coloca então uma armadilha, como por exemplo uma arapuca, e então ele fica lá escondido, lá atrás de uma moita, esperando aqui, ó, olhando aqui na esquina, sabe, só com o olho aqui, ó. Ele está justamente desse jeito, ele está esperando um mínimo vacilo, meu e seu, para gerar algo monstruoso no meio da igreja, sabe, para invadir as nossas relações e assim trazer divisão ao corpo de Cristo. Paulo aqui está dizendo: apaziguem a ira de vocês imediatamente, para que não haja espaço para Satanás agir no meio de vocês. E o que é interessante é que esta mensagem, ela é complementar àquela outra que Jesus falou lá em Mateus, quando Jesus ele fala da seguinte maneira: quando você for apresentar a tua oferta, e lá tu te lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta e vai reconciliar-te com o teu irmão.
para que não ocorra do teu irmão te entregar ao juiz, o juiz ao carrasco, e assim tu sejas condenado. Naquela mensagem, Jesus estava falando àquele que ofendeu, àquele que provocou a ira. Olha, se tu lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, se o teu irmão está ofendido por ti, se o teu irmão está irado por tua causa, deixa a tua oferta e vai te reconciliar com o teu irmão. Imediatamente, não perca tempo. Antes de oferecer a tua oferta, deixa ela no altar e vai se reconciliar com o teu irmão. A mensagem, portanto, de Jesus é para quem ofendeu, é para quem provocou a ira. Mas aqui, de maneira complementar, não é mais para quem provocou a ira, mas sim é para o irado. Aqui a palavra é para o irado. Você ficou irado com seu irmão? Então apazigue a sua ira antes que o sol se ponha e não dê lugar ao diabo. Percebe a complementação? A palavra é para os dois. Aquele que provocou vai e te reconcilia, mas aquele que foi ofendido, apaziga essa tua ira, busca reconciliação. Para quê? Para que vocês se perdoem e assim a nossa relação no seio da igreja, a nossa relação no corpo de Cristo não seja prejudicada, para que assim não haja divisões, para que assim não haja intrigas, contendas e tudo mais que essas coisas acompanhem. Essa é justamente a ideia que o texto nos traz. O verso de número 28 aí, ele parece meio fora do contexto, pois Paulo já vai falar sobre o furto. Ele diz: o que furtava, não furte mais. Mas a ideia aqui não é nem tanto chamar a atenção para o furto, mas sim para justamente essa relação mútua no corpo de Cristo. Mais uma vez, no verso de número 25, Paulo diz que nós temos que falar a verdade, por quê? Porque nós somos membros de um mesmo corpo, ou seja, Paulo está realçando aqui essa mutualidade cristã a qual nós estamos inseridos, ou na qual nós estamos inseridos. No verso de número 26 e 27, ele diz que não devemos dar lugar ao diabo, para que o diabo não tenha então oportunidade para trazer divisões, intrigas e contendas entre nós. E agora ele vai citar a questão do furto, para quê? Para nos dizer que a nossa preocupação deve ser com o próximo. Olha, a preocupação de vocês não deve ser consigo, a preocupação deve ser com o próximo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com a própria mão, para que tenha com que repartir com o necessitado. Então a ênfase aqui é sempre nessa ideia do corpo, e isso eu tenho falado desde o início dos nossos estudos da carta aos Efésios. A igreja nunca é uma pessoa sozinha. Eu já disse aqui, não existe cristão de carreira solo, não existe crente sozinho. Nós somos crentes no corpo de Cristo. A nossa relação, ela é uma relação coletiva. Nós estamos em uma comunidade de fé, e nesta comunidade eu abro mão dos meus interesses, eu abro mão das minhas próprias coisas, sabe, para justamente atender aquilo que é melhor para o corpo de Cristo, para que eu haja então favoravelmente ao próximo, para que eu ajude o próximo, para que eu edifique o próximo. Essa é a ideia, trazer essa ênfase à relação dentro do corpo de Cristo. E ainda pensando nessa relação com o corpo, Paulo então complementa aí no verso de número 29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Palavra torpe aqui é uma palavra inútil. Se ele diz, nenhuma palavra torpe saia da sua boca, e em seguida ele diz, mas somente aquela que for útil para a edificação dos outros, logo, palavra torpe, de maneira mais clara, é uma palavra que não tem nenhuma utilidade para a edificação alheia. É uma palavra que, em vez de ser usada para a edificação, muitas vezes ela abate, muitas vezes ela maltrata, muitas vezes ela fere, entende? Essa é a ideia. É uma palavra inútil, é uma palavra sem vida, é uma palavra pôdrida, é uma palavra que não traz qualquer edificação ao próximo. É esse o contexto aqui da palavra torpe. É uma palavra que geralmente, se a gente for voltar aqui a citar aquilo que Paulo fala desde o início da passagem, é geralmente uma palavra que é acompanhada da mentira. A palavra torpe tem relação com a mentira, enquanto que a palavra útil para a edificação do próximo tem relação com a verdade. Mais uma vez, Paulo reforçando que a mentira é própria do velho homem, enquanto a verdade é própria do novo homem, entende? Essa é a ideia que o texto aqui quer passar. Agora, por outro lado, perceba, queridos, que Paulo não está falando aqui em termos de sentimentos.
Paulo não está falando de palavras que podem provocar alterações de humor e de sentimentos nas pessoas. Paulo está falando aqui da utilidade das palavras. E por que eu falo isso? Porque tem pessoas que querem ouvir aquilo que elas querem. Tem pessoas que querem massagem em seus próprios egos. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Palavra útil para a edificação do próximo. E muitas vezes isso envolve uma palavra dura, que deixa a pessoa triste por um tempo, mas que essa tristeza, ela é utilizada por Deus para conduzir aquela pessoa ao arrependimento, e assim aquela pessoa ser transformada e levada de novo ao centro da comunhão, entende? Essa é a ideia. Então nós não estamos falando aqui de uma palavra que de certa forma deixa as pessoas felizes. Uma palavra útil para a edificação pode deixar alguém feliz? Pode. Mas há casos em que uma palavra útil não traz felicidade naquele momento, só vai trazer uma felicidade posterior, entende? Agora também não é porque nós temos que falar a verdade, ainda que ela doa, que eu e você temos uma permissão para sair falando aquilo que nós bem entendemos. Tem pessoas que se apegam a este fato, de que tem que falar a verdade, e se usam deste fato para sair ferindo todo mundo, sabe? Não é esse também o fato aqui, queridos. Eu e você devemos ter como base a produtividade do próximo no corpo de Cristo. A pergunta é, aquilo que eu estou falando tem como motivação o bem-estar do meu irmão? Eu estou falando para que ele de fato seja edificado? Eu estou falando para que ele de fato seja conduzido ao centro da vontade de Deus? Se for esse o caso, beleza. Se não for este caso, é melhor você ficar calado, tá bom? O certo, queridos, é que a mentira oriunda de um sentimento de ira, ela entristece a Deus, e nós devemos evitar isso com todo esforço. Se você olhar aí comigo, o verso de número 30, o texto vai dizer: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. A ideia aqui é que o Espírito Santo, ele sofre juntamente com o seu povo, e de fato, porque dentro das analogias que nós já vimos aqui da carta de Paulo aos Efésios, nós vimos Paulo comparando a igreja com duas coisas. Primeiro, como uma família. Paulo diz que nós fomos não apenas aproximados, que nós agora somos não apenas concidadãos dos santos, mas ele vai dizer que nós somos membros da família de Deus. E com isso ele está dizendo que o Deus Pai é também o nosso Pai, e que Cristo é o nosso irmão mais velho, ou seja, nós somos inseridos nesse ambiente familiar. E obviamente dentro deste ambiente familiar, o pai, ele se sente, digamos assim, ele sofre quando um filho seu também sofre. O pai, ele sofre quando um problema se levanta no relacionamento dos filhos. Isso eu posso enxergar muito bem. Eu e você, se eu e você somos pai, e nós temos mais de um filho, se os dois filhos brigam, certamente isso traz para a gente uma tristeza muito grande. Por quê? Porque nós, como pais, jamais esperamos que os nossos filhos se desentendam. Jamais esperamos que os nossos filhos entrem em conflito. Pelo contrário, nós queremos que os nossos filhos sejam sempre unidos em torno do nome da nossa família. Entende? Da mesma forma, uma outra comparação que Paulo faz é da igreja enquanto um corpo, onde Cristo é o cabeça. E queridos, sempre quando um membro sofre, por mínimo que ele seja, a cabeça também sofre. Os irmãos sabem, alguns de vocês pelo menos, a Andréia recentemente machucou o dedo. Foi fechar a porta do carro, e aí imprensou o dedo na porta do carro. Perdeu a unha aqui. Meu querido, por causa dessa unha aqui, o corpo todo está sofrendo, entende? O corpo todo sofre por causa dessa unhazinha aqui. Ou seja, o membro, por menor que ele seja, ele é importante para o corpo como um todo. E quando o membro sofre, todo o corpo padece juntamente. Portanto, quando a ira, ela ganha espaço, e por meio dela, vem a indignação, o descontentamento, a mentira, a calúnia e todos os problemas que há juntamente com ela, tudo isso vai trazer sofrimento ao corpo de Cristo.
e gerando sofrimento à igreja, vai causar também entristecimento ao Espírito Santo de Deus. É por isso que o texto vai dizer aí: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Quer ver um outro exemplo como aquilo que acontece comigo e com você, de certa forma, é levado em consideração por Deus? Jesus, em Mateus, já nos últimos discursos dele, quando ele trata acerca do juízo final, ele vai dizer que naquele grande dia, ele vai dividir toda a humanidade em dois grupos, onde um grupo será aceito e outro grupo será rejeitado. E ele vai dizer assim, que um foi aceito e que o outro foi rejeitado, por quê? Porque eles o viram com fome e lhe deram de comer ou não lhe deram de comer, porque ele estava com sede e lhe deram de beber ou não lhe deram de beber, porque ele estava nu e lhe deram de vestir ou não lhe deram de vestir, e porque ele estava preso e foram lhe visitar ou não lhe foram visitar. E então aqueles dois grupos vão perguntar: mas Senhor, quando é que nós estivemos com fome, com sede, nu ou preso para que nós fôssemos te visitar? Jesus vai dizer o quê? Todas as vezes que vocês fizeram ou deixaram de fazer a um destes pequeninos, a mim vocês me fizeram ou deixaram de fazer. Então o que acontece comigo e com você afeta o próprio Deus, entende? Por quê? Porque nós estamos nessa união orgânica com Cristo, nós estamos neste corpo, onde Cristo é o cabeça. Então Deus, ele se entristece quando no nosso meio há desavenças, intrigas, divisões, separações, entende? Nós não podemos permitir que estas coisas aconteçam. Estas coisas são naturais ao velho homem, mas o novo homem deve viver em verdade e amor, à semelhança do Deus ao qual ele foi criado. Em vez de entristecer a Deus, nós devemos seguir a admoestação de Paulo aí no verso de número 31, quando ele diz: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Ou seja, ele está dizendo aqui: olha, não deve haver nada disso entre vocês. Vocês agora são uma família só. Vocês agora são um só corpo. Não deve haver mais estas coisas entre vocês. E Paulo ataca a ira e a mentira justamente na fonte. Qual é a fonte de toda mentira? É a ira, amargura e indignação. Por isso ele diz: livrem-se de toda amargura, indignação e ira. E como nós podemos fazer isso? É apenas simplesmente não fazendo essas coisas? Não, é substituindo. Queridos, na Bíblia Sagrada, nós nunca deixamos de fazer uma coisa sem substituí-la. Se nós estamos deixando a vida do velho homem, não é simplesmente por deixá-la, mas é para substituí-la pela vida do novo homem. Assim, se você quer se livrar de toda amargura, indignação e ira, você tem que substituir estas coisas por aquilo que é valioso aos olhos de Deus. O verso de número 32 diz o que é. Ele diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. É assim que nós vamos então nos livrar de todos esses sentimentos ruins que podem haver entre nós. É olhando para o caráter do próprio Deus e imitando-o com tudo aquilo que nós temos. Assim como Deus, ele foi bondoso, compassivo e nos perdoou totalmente, assim também, em uma espécie de imitação a ele, nós devemos ser com os nossos irmãos. Em vez de nos deixarmos ser queimados ou inflamados pela ira, nós devemos, pelo contrário, ser bondosos, compassivos e sempre prontos para estender o perdão a eles. É justamente assim que nós refletiremos o caráter desse Deus maravilhoso. É assim que nós vamos então apaziguar nossa ira antes que o sol se ponha. Como é que eu e você apaziguamos a nossa ira antes que o sol se ponha? Sendo bondosos, compassivos e perdoando-nos uns aos outros. E é justamente assim que nós refletimos o caráter de Deus, pois Paulo ele vai terminar esse texto mostrando aí nos 2 primeiros versos do capítulo 5 que a nossa vida deve ser uma vida de imitação da parte de Deus. Ele diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável.
É assim que nós imitaremos a Deus. Em vez de querer imitar o diabo, que é o pai da mentira, nós devemos imitar a Deus, que é o pai da verdade. Nós devemos ser bondosos, compassivos e sempre prontos a perdoar. Devemos viver em amor uns com os outros. Não devemos poupar nada destas coisas, entende? É assim que nós devemos viver. E aqui nestes dois últimos versos, ou na verdade nos dois primeiros versos do capítulo 5, nós temos três coisas interessantes, para terminar. Em primeiro lugar, perceba aí que o novo homem foi criado à semelhança de Deus, e sendo criado à semelhança de Deus, ele é chamado a imitá-lo, da mesma forma como Deus agiu para conosco. Ele diz aí: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. Portanto, aqui, nós temos um padrão estabelecido. Eu e você devemos imitar alguém, mas não é qualquer pessoa. O nosso padrão não é um padrão baixo, não é um padrão terreno, não é como fulano perdoou cicrano, não é como este perdoou aquele, não. O nosso padrão, ele é elevado, é o padrão do próprio Deus. Nós devemos imitá-lo, nós devemos viver em amor, nós devemos ser bondosos, compassivos e sempre prontos a perdoar. Como? Como Cristo nos perdoou e se entregou como oferta de sacrifício de aroma agradável. Portanto, o nosso padrão não é a pessoa, não é o nosso próximo, o nosso padrão é o nosso Deus maravilhoso, entende? É o nosso Deus maravilhoso. Em segundo lugar, estes dois versos, ele nos ensina que a imitação é esperada da parte de todos aqueles que se entendem como filhos de Deus. E queridos, isso daqui é interessante, porque se tem algo com o qual eu aprendo diariamente, é com a minha relação com o Andrei. Queridos, é fantástica. Como a minha relação com o Andrei, irmão Brasil, é capaz de me fazer compreender a minha relação para com Deus, sabe? Às vezes eu fico olhando assim, algo extraordinário, porque, queridos, há um amor tão grande envolvido no meu relacionamento com o Andrei. Às vezes eu olho para o Andrei, a gente está deitado, prontos para dormir, e eu fico olhando assim, meu filho, como eu te amo, eu fico pensando no meu amor por ele, como eu acho isso grandioso, e de repente, eu passo a meditar no amor de Deus. Meu Deus, se eu amo meu filho dessa maneira, como tu não deve me amar? Você está entendendo um negócio desse? Então a minha relação para com o Andrei é um pequeno vislumbre da minha relação para com Deus. E o que é interessante é que nessa ideia da imitação, eu vejo isso no Andrei. O Andrei, ele quer ser igualzinho a mim. Deixa eu lhe dizer aqui uma coisa, eu vou lhe dar aqui alguns exemplos. O Andrei, ele quer falar como eu falo. O Andrei, ele quer se comportar como eu me comporto. Ele quer ter a postura que eu tenho. Ontem mesmo nós estávamos sentados no sofá, e eu estava com a perna dobrada aqui assim, e com o braço aqui assim no sofá. Ele sentou do meu lado, e sentou do mesmo jeito que eu. Você está entendendo? O Andrei, ele quer ser exatamente como eu. Um dia desse, ele cortou o cabelo dele, aqui na frente. Meu filho, por que tu cortou o teu cabelo? Pai, porque eu quero ser calvo como o Senhor. Ele quer ser careca como eu sou careca, irmãos. Sabe qual foi a última que ele me fez? Sabe o que foi que ele me pediu de presente de aniversário? Ele me pediu um terno. Porque ele quer sentar aqui do meu lado, aqui, ó. Eu não gosto muito disso, porque eu acho que há uma espécie de um processo precoce de adultização da criança. Eu não acho muito legal ver uma criança toda empalitosada, com todo respeito aos pais que assim vestem os seus filhos, né? Mas eu não acho legal, opinião pessoal minha, tá? Eu não gosto, mas no aniversário dele eu dei só porque ele me pediu. Não foi porque eu quis impor a ele um determinado comportamento. Não foi porque eu quis impor a ele um determinado modo de se vestir. Não é porque eu quero que ele seja crentão. Não é porque eu quero envolvê-lo em liderança na igreja. Por nada disso.
mas simplesmente porque ele quer se parecer com o Pai, entende? Queridos, é dessa forma que eu e você devemos fazer em relação a Deus. Nós devemos imitá-lo em tudo, sabe? Nós devemos imitar o linguajar do nosso Deus, nós devemos imitar os pensamentos do nosso Deus, nós devemos imitar o comportamento do nosso Deus. Se Deus agiu com compaixão, se Deus agiu de maneira bondosa, se Deus esteve pronto a nos perdoar, se Deus não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, nós devemos agir desta mesma maneira, para perdoar os nossos irmãos, e não permitir que a ira e a mentira tomem espaço em nosso meio para nos dividir. Entende? Eu e você devemos imitar a Deus como filhos amados. Isso é esperado da nossa parte, queridos. Por quê? Porque, como diz o ditado, filho de peixe, peixinho é. Ou nós imitamos o diabo, ou nós imitamos a Deus. Porque ou nós somos filhos do diabo, ou nós somos filhos de Deus. Entende? Então eu e você somos chamados a uma vida de imitação do próprio Deus. Eu e você devemos imitar o nosso Deus. Nós devemos agir com o nosso próximo da mesma maneira que Deus agiu para conosco, entende? Na mesma qualidade, é no mesmo padrão. Queridos, nós não podemos baixar esse padrão. É no padrão dele, porque só assim o seu nome será glorificado. Para finalizar, uma terceira coisa interessante, que esses 2 primeiros versos do capítulo 5 vão nos mostrar, é que somente assim nós faremos algo agradável a Deus. Se você olhar aí, o final do verso 2 vai dizer: como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. É somente quando nós atendemos a esse padrão, somente quando nós imitamos a Deus como filhos amados, que nós de fato agradamos a esse Deus maravilhoso. Qualquer outro comportamento seu que não seja imitação daquele que Deus tem, infelizmente, isso não agrada o Senhor, entende? É por isso que nós somos chamados a uma vida de imitação do próprio Deus. Para finalizar, eu quero finalizar com uma frase que resume tudo isso que nós aprendemos aqui hoje. Preste atenção, por favor. Tendo recebido uma vocação especial da parte de Deus, nós precisamos viver de maneira digna desse chamado, nos despindo do velho homem, cujo caráter é iracundo e mentiroso, e nos revestindo do novo homem, cujo caráter é amoroso e verdadeiro, à semelhança do próprio Deus. Vou repetir mais uma vez. Tendo recebido uma vocação especial da parte de Deus, nós precisamos viver de maneira digna deste chamado, nos despindo do velho homem, cujo caráter é iracundo e mentiroso, e nos revestindo do novo homem, cujo caráter é amoroso e verdadeiro, à semelhança do próprio Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, que você seja levado a uma nova vida em Cristo Jesus, que você de fato possa abandonar toda a sua antiga vida, que você possa deixar de lado tudo aquilo que era próprio ao velho homem, que você possa deixar de lado toda a ira, toda a mentira, toda a indignação, todo o mal-estar, toda a intriga, toda a divisão, e que você possa de fato viver uma vida pautada na verdade, uma vida pautada na união, na unidade do Espírito pelo vínculo da paz, que você possa de fato viver uma vida onde nós de fato seremos um só em Cristo Jesus, onde nós de fato estaremos em um ambiente familiar sólido, onde Deus de fato nos conduzirá conforme a imagem do seu Filho, que você possa viver uma vida de imitação do próprio Deus, que você como filho amado possa fazer aquilo que Deus fez por você, e que você possa estender essa compaixão, essa bondade, esse perdão ao próximo, que você não negue nada disso, mas que você estenda deliberadamente, porque assim Deus agiu para comigo e para com você. Que Deus em Cristo nos abençoe. Com sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus eterno, nós te agradecemos, Pai, por esta palavra. Muito obrigado por falar aos nossos corações. Muito obrigado por nos mostrar, ó Deus eterno, que há uma forma digna de viver o teu chamado. Muito obrigado por abrir diante de nós, ó Deus eterno, de uma maneira muito clara, a vida do velho homem e a vida do novo homem. Muito obrigado, ó Deus eterno, por nos admoestar a deixarmos a vida do velho homem, para então nos agarrarmos firmemente à vida do novo homem. Muito obrigado, ó Deus eterno, por nos chamar a uma vida de imitação, onde nós, ó Deus querido, imitaremos o Senhor,
aquilo que o Senhor fez por nós, ó Deus eterno, servirá de parâmetro para os nossos relacionamentos interpessoais, e aquilo que o Senhor não poupou a nós, Senhor, de forma alguma, deixaremos, ó Deus eterno, de lado na nossa relação com os nossos irmãos, que nós possamos de fato ser bondosos, compassivos, misericordiosos, e sempre prontos para perdoar os nossos irmãos, quando os nossos irmãos falharem para conosco, e não somente isso, quando percebemos que falhamos com os nossos irmãos, que também estejamos sempre dispostos, ó Pai, a estarmos buscando perdão, de maneira, ó Deus eterno, que jamais o diabo possa ter espaço em nosso meio, oportunidade para agir e assim nos dividir, que possamos permanecer firmes, ó Pai, como um só corpo, em um seio familiar apenas, e que, ó Deus eterno, todos nós possamos fazer todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Abençoa o teu povo, ó Deus eterno, tudo isso nós te pedimos, e por fé nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Queridos, vamos louvar o Senhor mais uma vez, chamar aqui o Ministério de Louvor, para louvar o Senhor. Enquanto eles louvam, nós também serviremos ao Senhor com as nossas ofertas.